Oi, eu sou a Melissa, arquiteta e urbanista e conselheira do CAU São Paulo. Nessa última palestra da série, convidamos o arquiteto e urbanista Cláudio Ascioli. Este vídeo faz parte de uma série de apresentações originalmente organizadas pela Comissão Temporária UIA 2021 Rio do CAU São Paulo em 2020. O objetivo é de estabelecer diálogos entre os arquitetos paulistas e os eventos do UIA. Com mais de 40 anos de experiência, o arquiteto e urbanista é especializado em habitação, urbanização de favela e gestão de desenvolvimento urbano. Já trabalhou com mais de 30 países com gerenciamento e execução de projetos de habitação, políticas urbanas e junto com o PNUD, Banco Mundial, ONU Habitat, União Europeia, entre outras agências. Atuando como assessor residente ou consultor especializado, prestando assessoria técnica a governos locais e nacionais, organizações bilaterais e multilaterais. A apresentação traz os pactos ambientais, as agendas globais e as relações com a dimensão urbana e a atuação do arquiteto e urbanista. O convidado faz uma descrição cronológica indicando aonde eles partiram, onde estamos hoje e para onde estamos caminhando. Como exemplo de ações para atingir estes objetivos, o arquiteto apresenta ações realizadas nas cidades de Freiburg e Rotterdam. Eu trago para discutir com vocês a Agenda 2030 e, particularmente, como que ela aterriza na cidade e as implicações que essa agenda tem, que é um compromisso do governo brasileiro e, portanto, é vinculante, né? Tanto essa agenda quanto os pactos, eles são vinculantes, e o que significa que, num determinado momento, o governo brasileiro será chamado a fazer o seu relatório para a comunidade internacional, num evento da ONU, no caso nosso, o ODS 11, que trata das cidades, eu vou falar um pouco disso. Em 2022, o governo brasileiro terá que fazer o seu relatório em Nova York, no Fórum de Políticas, né, que vai ser organizado. Quer dizer, sempre em julho se organizam esses fóruns, e 2022 é o ODS 11. Então, a gente tem que ficar atento para saber como é que o governo brasileiro estará respondendo, já que, no nosso caso brasileiro, os municípios têm essa autonomia garantida constitucionalmente, e muitos dos indicadores e muitas das metas do ODS 11, eles são da cidade, eles são do governo local, eles estão na mesa do prefeito. Então, a pergunta que a gente poderia fazer, como é que o governo nacional federal estará respondendo a temas como, por exemplo, o planejamento urbano participativo, ou a coleta dos resíduos sólidos, ou a qualidade do ar, né? O impacto da mobilidade e transporte urbano na cidade, enfim, vários temas que são muito cidade. Bom, qual é o conteúdo dessa apresentação? Eu queria falar de onde viemos, a noção de desenvolvimento sustentável, e muitas vezes a gente fala dessas coisas, eu não tenho uma ideia consistente de onde saímos, né, com essa ideia do desenvolvimento sustentável. Queria compartilhar com vocês, muito em função do meu trabalho da ONU, falar da agenda global, né, como é que aparece essa agenda global, a cidade urbana, falar um pouco do planejamento urbano, que é o nosso tema, e a gestão do território, buscando essa sustentabilidade, e rapidamente compartilhar com vocês algumas referências que eu considero transformadoras, né? Bom, como é que nós evoluímos, né, nessa noção e prática do desenvolvimento sustentável? A Agenda de Desenvolvimento Sustentável, ela aparece, na verdade, lá em 1972, com a fundação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o estabelecimento da agência, chamado UNEP, que depois se transformou em ONU Meio Ambiente, né? E aí começaram a ocorrer a cada 20 anos, né, essas grandes conferências, a Rio 92, que nós sabemos. Depois tivemos a Cúpula dos Milênios, onde todos os países, né,
incondicionalmente se comprometeram, né, a acabar com a pobreza e a desigualdade no mundo através dos Objetivos de Milênios. Depois tivemos um encontro em Joanesburgo para medir, né, como 10 anos depois, como é que nós estávamos caminhando com os compromissos da Rio 92, e tivemos recentemente, né, no Brasil de novo a Rio +20, quer dizer, 20 anos depois, a conferência de onde saíram duas coisas importantes, né, os compromissos que foram direto desembocar no Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e a Agenda 2030. Essa noção do desenvolvimento sustentável aparece nesse relatório aí de 87, né? E é muito interessante ver que é um ex-ministra, né, da Noruega, que foi encarregada de fazer um relatório contundente sobre o estado do meio ambiente no mundo, e de lá sai esse moto, né, se eu posso dizer assim, pensar global e agir local. Think global, act locally, né? E isso foi fundamental para a Rio 92, que chega com a Agenda, a Agenda Global 21, né? Que colocava uma série de objetivos bastante, eu diria assim, rigorosos, né? Em termos de diminuir já o que se via os impactos ambientais, mas muito importante para nós a Agenda 21 local, né, que na América Latina foram os governos locais da América Latina que mais implementaram a Agenda 21 local. E no Brasil, muitas cidades abraçaram, né, a Agenda 21, que tinham aí dois capítulos, né, o capítulo 7 e o capítulo 21, né, ou 17, que falava da cidade sustentável e do papel do governo local. Porque, vejam bem, a ONU, por seu nome já diz, né, é uma organização que dialoga com os países e com os estados soberanos representados pelos seus governos nacionais. Então, quando passamos a incluir em documentos da ONU o governo local, é uma grande mudança de comportamento, inclusive da aceitação, né, de vários países que não têm um pacto federativo como tem o Brasil e passam a reconhecer que o governo local, muitas vezes sem a menor autonomia comparado com o Brasil, tem um papel importante, né, em aterrissar essas agendas. Na Rio +20, então, lanço o documento, né, que é o futuro que queremos, e um pequeno menção. Eu sou muito crítico aos documentos todos, como profissional, então meus colegas da ONU achavam que foi muito bom o documento, foi negociado, aprovado e tal, mas eu acho que poderia ser muito mais contundente no que diz respeito à urbanização e às cidades, porque, afinal de contas, a maioria, já tínhamos visto nesse período que a maioria da população já vivia na cidade e a tendência era que pelo menos 3/4 da população, quando chegássemos aí a 2030, 2050, estaria vivendo em aglomerações urbanas. Então, eu achava que o futuro que queremos tinha que falar muito mais da cidade, da aglomeração, enfim, tudo que nós estamos discutindo hoje por causa do vírus, né? E aí temos o conceito de cidade sustentável, que vem aparecendo em todo vamos dizer assim, os documentos vinculantes, ou acordos, ou compromissos, e a partir de um certo momento a mudança climática passa a ser o topo da agenda, né? A ciência mostrando que o esquentamento do planeta não era uma coisa acidental e que, se continuássemos desse jeito, as coisas iriam se complicar. Veja bem, em 2008, eu fui convidado para uma mesa redonda muito especial aqui em Delft, com pensadores da Holanda e prefeitos e líderes, e para falar das tendências da urbanização, porque os holandeses, então, em 2008, já estavam falando da Holanda em 2040. E a Holanda de 2040, com essas tendências, o aumento, vamos dizer assim, do nível do mar e o esquentamento, iria causar impactos tremendos num país que tem mais de 50% do seu território
abaixo do nível do mar. Onde eu estou nesse momento, por exemplo, eu estou a 7,25 abaixo do nível do mar. Ou seja, se não tiverem os diques e o sistema de bombas e os moinhos que ainda funcionam tirando água de um lado para o outro, eu sairia da minha casa nadando, praticamente, se quisesse ir a outro lugar. Mas, felizmente, tem um sistema e já se pensava naquele momento, né, que em 40, se continuarmos assim, que elevar o nível dos diques, e isso é um investimento, é uma mudança radical, né? Mas o que aparece também, aí a partir dos anos 2000, é a pobreza, né? A erradicação da pobreza e a mudança de consumo e produção, né? O comportamento que nós temos como consumidores e o comportamento que as indústrias têm na produção, ou seja, materiais que não são recicláveis, muito plástico, enfim, não pensam muito, né, na economia circular, que hoje, pelo menos aqui na Holanda e na Alemanha também, ganhando muito, mas muita força, né? E aqui, com vamos dizer assim, a Agenda 2030, são os 5 P's, né? Focado nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e na parceria. E todos contra a pobreza e desigualdade e injustiças para proteger, então, assim, o nosso planeta. Então, a agenda, eu considero a Agenda 2030 a agenda mais ambiciosa da história da humanidade, já que ela coloca todos os países como países em desenvolvimento, porque cada qual, né, tanto ricos quanto pobres, eles têm que colocar suas metas de como vão resolver esses grandes desafios que o nosso planeta está enfrentando, né? Então, e aí temos o Acordo, né, de Paris, onde os países realmente ratificaram o quanto que vão baixar, e o governo brasileiro foi um deles também. Nós sabemos aí toda essa discussão, né, que os americanos lançaram quando se retiraram do Acordo de Paris, né? E agora eu quero falar rapidamente da agenda urbana, para a gente se situar também. É a mesma história dos 20 anos, né? Em 76, eu não sei a idade de vocês, eu era muito jovem aí, nasci em 57 e estava aí descobrindo coisas, acompanhei assim muito de longe, mas na universidade, fazendo a faculdade lá em Brasília, eu tomei conhecimento com muitas publicações que saíram aí a partir da Habitat 1, né, em Vancouver, que saiu a agenda de Vancouver, e aí foi firmado, né, o plano de ação de Vancouver e o lançamento do centro UNCHS, que é o Centro Habitat de Assentamentos Urbanos, que nessa época, então, ele tinha, vamos dizer assim, o estatuto de centro, né? Um centro, vamos dizer, num sistema das Nações Unidas, não tem tanto poder vinculante dos países. Mas quando você se transforma em programa, e em 1996, então, isso ocorre, né, depois da agenda da Conferência Habitat 2, então a ONU Habitat passa a ter eu diria assim, dentro do sistema ONU, um poder maior, né, de chamar os países a concordarem e implementarem determinadas estratégias, né? Em 87, nós tivemos o Ano Internacional dos Sem Teto, né? E aí dois temas que aparecem, né? Em 76, a cidade informal e a autoconstrução, John Turner publicando uma série dos seus estudos do Peru, advogando o papel do arquiteto como um facilitador dos processos de autoconstrução das pessoas, né? Ele mostrando que as pessoas conseguem construir e consolidar assentamentos e que nosso saber técnico deveria ser colocado, vamos dizer assim, como instrumento, né, de materialização dessa autonomia, né, de realizar o seu assentamento. E aí o Ano Internacional dos Sem Tetos foi um ano que colocou na agenda política de novo, né, a questão da cidade informal, as pessoas sem habitação. E o curioso disso, eu queria falar a vocês, eu estava na Holanda fazendo a minha primeira inserção, vamos dizer assim, no mundo internacional, e resolvi participar tinha um concurso de monografia organizado pelo CNPq, né? E eu, todo entusiasmado, descobrindo uma literatura enorme, trazendo minha experiência de Brasília com
com planejamento, com urbanização de invasões, né? Em Brasília as favelas são chamadas de invasões. Enfim, fazia parte de um grupo e coordenei projetos muito importantes, impactantes lá em Brasília, né? Nessa área de habitação e urbanização de favelas. Então escrevi e acabei ganhando esse concurso nacional, e em segundo lugar foi o Demetri, né? E o Demetri, depois nós nos conhecemos, e eu não sabia nada disso, fui saber depois, e, enfim, eu conheci o Demetri também desde juventude, porque ele trabalhava em Nova Iguaçu, meu tio era um político lá que trabalhava com as comunidades eclesiais de base, com um bispo progressivo lá, e o Demetri trabalhava lá na Baixada, então ficamos amigos. Então é uma coisa curiosa, né, com a nossa vida. E em 88 aparece, então, essa estratégia para a habitação no ano 2000, que aí aparece um modelo de política chamado estratégias facilitadoras. E isso influenciou muitas políticas urbanas e habitacionais em muitos países, muitas vezes sem saber de onde vinha essa nova maneira de olhar, ou seja, o Estado se retirando de determinadas funções e facilitando outros a cumprirem o seu papel na melhor forma que podem, porque é a sua função, e o Estado regulando, criando mecanismo, acesso a financiamento, enfim, reposicionando o papel e função do Estado, né? Aí surge nesse debate a Conferência 2, né, o Habitat 2, em Istambul, e aí o Brasil foi muito bem representado, tanto a nível diplomático, quanto também, eu diria, as cidades foram muito bem representadas, inclusive durante a conferência, a cidade de Curitiba colocou aquele ônibus como é que se diz? Ele tem duas conexões, né, que parece um bonde, né, e ele ficava fazendo o trânsito entre a conferência e outros lugares, né, se mostrando a mobilidade, o planejamento urbano conectado a isso. Mas o que surge aí é o direito à habitação adequada, que foi adotado por todos os países, e o Brasil jogou um papel importantíssimo na formulação do documento, porque os americanos e um outro país não queriam assinar a agenda, e criou-se um impasse, e foi a diplomacia brasileira, eu fiquei sabendo isso depois pela embaixadora que fez a negociação, que ela incluiu, né, uma palavra que dizia o seguinte, que nós nos comprometemos, né, a total e progressiva realização do direito à habitação adequada. Então, ela incluiu, né, essa progressividade que faz parte do Pacto, né, de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, isso aí é um troço legal que eu fiquei sabendo muito depois. Tivemos a cúpula do milênio, e aí aparece de novo a favela, né, a pobreza na agenda política, o objetivo de milênio 7, Meta 11, falando das favelas, dos assentamentos informais. E aí, em 92, nós temos aí o desenvolvimento urbano sustentável, que aparece na agenda Habitat 2, né? Temos a Rio+20, e aí já falamos da cidade e mudança climática, com os ODS, e aí temos a Habitat 3, em 2016, que fala da cidade que queremos, né? Com a nova agenda urbana, que não é vinculante, mas é um compromisso assumido por todos os países que assinaram e participaram, inclusive o Brasil, da conferência, né? Então, lá em 92, né, nós temos aí o nosso futuro comum, que detona na Rio+20, 20 anos depois, com o futuro que queremos. E o desenvolvimento sustentável ele é definido dessa forma, quer dizer, o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, a gente não pode fazer nada hoje, ou não deveria, que comprometa a futura geração. Esse é o conceito, né, de sustentabilidade que vem desses grandes documentos que surgiram a partir das conferências do meio ambiente da ONU. Então, como é que a gente vai reconciliar esses objetivos e práticas, né? A prática do desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ambiental.
Eu digo e venho dizendo já há um tempo que o desenvolvimento sustentável está definido com esses 3 pilares de uma forma que eu acho convencional e vem se consolidando em praticamente todos os documentos, e acho que os nossos colegas ambientalistas poderiam ter dado uma repensada, né, 20 anos depois, se não seria o caso de aumentarmos esse tripé e colocarmos aí uma determinada dimensão que talvez não estivesse sendo considerada, e eu vou mostrar como é que eu estou falando disso. Então, como é que nós vamos conciliar aí desenvolvimento social, garantir que os respeitos aos direitos e vitórias sociais da população não sejam comprometidos com o esforço de desenvolvimento econômico que muitas vezes os economistas, inclusive, diziam, já não dizem mais com tanta veemência, que não há como ter desenvolvimento econômico sem a desigualdade. E agora já estão repensando, o FMI e o Banco Mundial já viram que é possível e que uma não é, vamos dizer assim, associada ao outro, necessariamente, dependendo do tipo de compromissos e políticas que se adotam. E como se, vamos dizer assim, conciliar, né, o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, do patrimônio ambiental, dos mananciais, enfim, daquilo que é necessário para que a gente mantenha e não prejudique o futuro das novas gerações, né? Então, como é que nós vamos preservar esses ecossistemas, tendo um desenvolvimento econômico e garantindo essa equidade social? E como é que nós vamos garantir a realização dos direitos humanos dentro desses princípios, né, ecológicos que colocam aí o ambiental, o social e o econômico? Porque a Agenda 2030, se vocês forem ler, vão perceber que é uma agenda baseada no direito, e esperando que nenhuma pessoa fique para trás em termos de desenvolvimento e realizar suas aspirações, né, na sociedade onde vive. Então, o desenvolvimento sustentável vem sendo, vamos dizer assim, conceitualizado, né, ou definido, né, dessa forma, né? Então, minha pergunta, né, nós não estamos subestimando ou negligenciando uma dimensão? Eu creio que sim, e chamo aí que é a dimensão física territorial espacial, e aí eu sou suspeito, que eu sou arquiteto, urbanista, então eu estou trazendo, de fato, para o nosso território, porque eu sempre argumento que é ali onde nós temos a economia de aglomeração e a economia de escala, onde estão concentradas não só as atividades econômicas, como as atividades humanas, né, de desenvolvimento social, do progresso e inovação. Então, eu argumento que, ao invés de falarmos de um tripé, nós deveríamos falar, talvez, de um quadrado mais estabilizado, onde a dimensão físico-espacial, então, seria incorporado. Por quê? Eu vou mostrar que eu acho, né, e argumento fortemente que a dimensão espacial, ela é papel, ela cumpre um valor, né, no desenvolvimento sustentável por causa dessa variável da sustentabilidade urbana, onde estão concentradas as pessoas e os negócios, né? E aí vem a agenda, né, global, né, que incorpora a cidade. Nós, da ONU Habitat, na época, em diálogo constante e transparente com os países que se chamavam Amigos das Cidades Sustentáveis, que eram liderados por Singapura e pela Dinamarca, e era um grupo de países, e por causa desse trabalho que nós fizemos com eles, conseguimos, né, nessa agenda, né, de desenvolvimento sustentável, ter um ODS especificamente focado na cidade. Então, nós temos aí a Agenda 2030, com seus 17 objetivos, né, zerar a fome, zerar a pobreza, a igualdade de gêneros, reduzir as desigualdades, ações climáticas, vida embaixo da água, vida sobre a terra, né? Enfim, educação de qualidade, água limpa e saneamento, enfim, e a energia acessível e limpa, e tudo isso dentro de um contexto bastante complexo, com indicadores, com metodologias, enfim, com políticas e com objetivos claramente definidos e discutidos. E aí temos esse aí, o ODS 11, né, que fala
das cidades sustentáveis e comunidades, né? Então, nós temos aí o ODS 11 com, vamos dizer assim, 10 metas, desde as construções sustentáveis, como o planejamento e gestão participativa, a mobilidade e transporte, a habitação, o 11.1, né, que é a habitação e urbanização de favelas e serviços de saneamento, e aqui, olha, espaços públicos acessíveis. Então, se vocês forem ver, pela primeira vez na história desses documentos e agendas globais, nós temos a nossa disciplina do planejamento incluída nessa fórmula, né, ou na questão do desenvolvimento sustentável. E espaço público é a estrutura urbana, é o planejamento que vai favorecer esses espaços acessíveis e verdes dentro da cidade. E aí eu argumento, né, que o urbano não apareceu assim porque todos estavam cientes. É uma luta. Quando, né, quem trabalhou aí no seu período de movimento estudantil, ou aí as discussões políticas, né, nos nossos níveis, né, é um embate, né, de ideias, a coisa, né, tem as pessoas que defendem certas ideias, que querem que essas ideias sejam materializadas na agenda, no documento. Então, nós vimos aí que o urbano, então, aparece porque começa a haver uma maior aproximação entre ambientalistas e urbanistas e engenheiros das obras públicas. Pela primeira vez, a variável territorial espacial urbana se insere nessa agenda, né, de desenvolvimento sustentável com metas e indicadores. E 3, né, a evidência da importância, né, da variável da aglomeração e economia de escala, onde a maioria da população mundial vive e trabalha. Eu já falei isso, não quero repetir de novo, né? E é importante a gente, vamos dizer assim, ter essa noção de onde nós estamos vindo, né? E aí, 4, a conciliação entre proteção ambiental e atividade econômica com medidas de mitigação e adaptação para mitigar e compensar os impactos da atividade humana na cidade. Porque não sei se vocês já perceberam, né, que em muitos documentos, os documentos começam sempre com a negativa da cidade, né, que a cidade ela é congestionada, ela causa impacto, ela polui, enfim, sempre os documentos começam pela parte negativa e não começam ou não reconhecem de forma tão contundente, né, como que a cidade contribui, né, para o progresso e para a prosperidade das pessoas e da população, como que ela funciona como um vetor de inovação política, social, enfim. Existe hoje um banco de dados mostrando que essa economia da aglomeração e essa economia da escala, se ela é bem gerenciada, se ela tem uma gestão própria e que ativa, né, mitigando, adaptando e realmente conciliando, né, os conflitos, ela pode contribuir para esse, vamos dizer assim, esse progresso. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é que a forma urbana e as densidades hoje, nós mostramos através do Índice de Prosperidade das Cidades, né, que é o chamado CPI em inglês, da ONU Habitat, que existe uma correlação muito forte entre a forma urbana com alta conectividade vial, ou seja, uma forma urbana planejada e que não seja espraiada, com a prosperidade que essa aglomeração urbana produz e que ela é vamos dizer assim, por um maior número de seus habitantes. Enquanto que as cidades que não têm essa estrutura, ou seja, têm em sua estrutura urbana áreas extensas de informalidade, sem uma estrutura que permite essa alta conectividade vial, elas são penalizadas 2 vezes. Primeiro, porque não conseguem produzir a prosperidade para todos, e segundo, essas áreas estão penalizadas pelas dificuldades de conectividade com o resto da cidade. Então, isso é a nossa disciplina, e aí nós temos
que simplesmente ter os dados e diria o seguinte, ter as formas de argumento para que se reconheça a nossa disciplina como prática profissional como uma variável, né, nessa agenda de desenvolvimento sustentável. Porque, dependendo de decisões de planejamento urbano ou decisões de tipologia habitacional, você pode gerar algo assim, uma concentração excessiva numa determinada área que lhe obriga a ter uma série de equipamentos associados ao uso habitacional, mas você também pode ter uma situação como essa, quando a localização e a mobilidade, em decisões de planejamento, em decisões de localização da habitação, elas não levam em consideração essas duas variáveis que estão extremamente conectadas, né? A densidade e a capacidade de fluidez, né, de equipamentos e a existência, né, de transportes públicos e diferentes modalidades para a mobilidade urbana. Então, a gente sempre volta a ver que uma realidade dessa forma, que provavelmente os planejadores e gestores urbanos não anteciparam determinados fenômenos, a gente tem essa dor de cabeça que essa foto nos representa. E a cidade, quer dizer, ela tem a sua fortaleza e tem a sua debilidade, se posso dizer assim, que é o impacto que ela causa. Nós temos aí já a perspectiva de que quase aí, né, 70, 66, os dados são vários, né, até 2050 nós vamos ter uma parcela da população mundial vivendo em aglomerações urbanas. E nós, como urbanistas, arquitetos, pessoas que se formaram e leram, se qualificaram para trabalhar com essas variáveis em diferentes contextos, com contextos com uma demanda muito rápida, um crescimento muito rápido ou desacelerado, ou seja, existem várias cidades no mundo que estão encolhendo, ou seja, shrinking cities, como se chama em inglês, e não é só no norte e nas antigas repúblicas soviéticas, mas em vários países em desenvolvimento. As cidades produzem, por essa aglomeração, né, 3/4 das emissões globais de gases de efeito estufa, estão aí concentrados, e mais 70% das emissões totais, né, do CO2. E aí por volta de 65% a 75% do consumo de energia, né? Então, se nós tivermos aí um bom trabalho para entender como que essas variáveis se integram em decisões de urbanismo, de gestão urbana, de planejamento, desenho urbano e habitação e serviços, a gente começa a dar respostas sustentáveis para esse futuro, né? Então, eu falo agora do planejamento urbano, a gestão do território, que ela importa para o planeta, né? Então, existe aí vários instrumentos e leis que estão sendo aplicadas em vários países, o Brasil com o Estatuto da Cidade, a Colômbia com uma lei semelhante, a Holanda em 2007 lançou também uma lei, em 1901 lançou a lei da habitação, que vem se atualizando até os dias de hoje. Enfim, tem aí um quadro legal, né? Mas também tem aí uma série de instrumentos de planejamento que exige, que nos leva a maximizar os recursos, né, que eu chamo sempre a infraestrutura e o solo. Então, para lhe ter uma ideia, né, as cidades aí asiáticas, bom, está muito pequeno isso, eu sei, mas vamos dizer, no Y, né, na coluna vertical, é o valor em habitantes por hectare, a densidade. E no horizontal, no X, é a distância do centro à periferia. Então, temos aí de 1 a 29 em quilômetros, tá? Então, vocês percebem que as cidades asiáticas, elas têm uma certa conformação em que, vamos dizer, a centralidade dela, né? Esse centro urbano mais largo ou menor, ele tem a maior densidade. À medida que você afasta do centro, as densidades passam a diminuir. Então, a maximização de transporte público ocorre aí nessas áreas onde a densidade justifica esses grandes investimentos nos corredores de BRT, de bonde, etc. Nós vimos aí as cidades
europeias, que têm uma tendência mais compacta, não tão espraiada, vamos dizer, à periferia, e densidades razoavelmente altas e não tão diferenciadas. E embaixo, Atlanta e as cidades americanas, vocês podem ver que são as cidades espraiadas, com baixa densidade, que é uma urbanização extremamente custosa, extremamente penosa para o meio ambiente e para, vamos dizer, o nosso planeta. E isso está gerando, né, uma discussão muito interessante nos Estados Unidos, né, em alguns estados, onde estão mudando a sua legislação e, através de programas de revitalização urbana, trazendo cada vez mais oportunidades de habitação para o centro e criando um pouco mais as cidades mais compactas, né, no contexto, vamos dizer assim, americano, né? Porque vocês podem ver que as cidades, vamos dizer assim, europeias, vocês têm aí entre 150 a 300 habitantes por hectares, né, nas áreas centrais. Aí nas cidades, vamos dizer assim, asiáticas, você tem um pouco mais, mas se mantém mais ou menos nessa área, né? Eu não sei se vocês conhecem, em 96 ou 97 ou 98, agora eu não me lembro, eu lancei um livro no Brasil chamado Densidade Urbana, e a gente fala desses temas todos aí, um livro que gerou aí nas escolas de arquitetura e pós-graduação, fiquei sabendo por acidente que adotaram o livro, então fiquei muito feliz. Então, para vocês terem uma ideia, né, a questão do planejamento, né, e a gestão do solo urbano, né? Atlanta e Barcelona, na mesma escala, mais ou menos a mesma população, aí em 1990, né? E vocês podem ver, um pouco depois, as áreas na mesma escala e a diferença, né, da área urbana, né? Nós praticamente temos aí Atlanta 10 vezes mais ocupando um território, né, urbanizado que Barcelona, com a mesma população. E aí a produção das emissões de carbono, né, vocês podem ver também quase 7 vezes mais. E isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Qual compacto deve ser uma cidade, e principalmente, né, com esse debate que agora surgiu, né, por causa do vírus, porque agora, né, vários dos amatrustas aí, teóricos estão detonando a cidade, achando que todo mundo vai fugir para o campo, e porque a pandemia, essa densidade, essa aglomeração, e eu sou um dos que não acredito nisso, não, porque toda vez que tivemos as febres, as pragas e tudo, sempre se falava isso, e a cidade se reinventava, porque nós somos um homos, saímos de serem homo sapiens para homos urbanos, né? Se eu posso dizer assim. E essa aglomeração, quando bem planejada, ela permite bens. Por exemplo, aqui na Holanda, num determinado momento, as autoridades, né, e o primeiro-ministro, inclusive, falando que, por sorte, nós temos as nossas cidades bem compactas e a nossa urbanização bem compacta, né, porque a Holanda é um dos países mais densamente ocupados do mundo. E, por isso, os equipamentos estão muito perto, e todos os bens e serviços estão muito perto, e as pessoas não precisam, né, se locomover durante muito tempo. Então, bicicleta ou caminhando, você chega muito perto. Quase que esse conceito, né, da cidade dos 15 minutos, que a prefeita de Paris lançou, e que já se fazia isso há muito tempo em Singapura, que é a cidade da conveniência, que são o Compact Townships, né, que no raio de 500 metros, você tem que ter na sua, por caminhar, né, 500 metros, a padaria, a farmácia, o correio, o banco, enfim, todas as conveniências que têm que estar conectadas com a habitação. Agora, vejam bem, quando comparamos Atlanta com Barcelona, pela diferença em densidade, a forma urbana, a área construída de Atlanta é 28 vezes maior que Barcelona. Como consequência, o metrô de Barcelona tem uma extensão de 99 quilômetros
e estações situadas à distância a pé para 60% da população. Para prover o mesmo serviço para o mesmo número de população, Atlanta teria que desenvolver um metrô de 3.400 quilômetros de extensão. Então, você vê, como é que pode, né? Não temos esses recursos e, por isso, sabemos, quem já viveu nos Estados Unidos sabe, né? Quando se vive num subúrbio, não tem como usar um ônibus, né? Você necessita do carro. E se tiver uma bicicleta, vai ter que pedalar muito, né, para chegar nos serviços. Então, nós percebemos nos Estados Unidos essa mudança de paradigma. Algumas cidades, Portland, por exemplo, aquela cidade perto de Washington também, mudando os seus princípios, né? Buscando essas cidades mais compactas, conectadas, né? Sustentáveis, aí aumentando, né, o coeficiente de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, criando aí espaços públicos, novas modalidades de transporte. Então, é uma mudança que está ocorrendo no mundo inteiro, né? E criando alternativas a esses modelos que eu chamo de urbanização predatória, né? Porque essa repetição de modelitos, né, que tem um impacto tremendo. Eu poderia falar aí sobre o México, né, que saiu de investimentos em habitação de 7 quilômetros para 37 quilômetros, e o impacto foi contundente, né? E temos realidades como essa, que é a vida vertical, que exige um outro tipo de comportamento, tem um outro tipo de impacto, que pode gerar esse tipo também de mobilidade, à medida que se cria aí essas cidades dormitórios e os empregos se concentram ainda na cidade principal, e você tem aí uma série de, né, que não só são de planejamento, uso de solo e desenho urbano, mas decisões de cunho política e de política econômica e social e que estão conectadas com a nossa prática, né? Temos esse tipo de realidade, né? Ou esse tipo de realidade no Chile, que diversificou a oferta, mas em áreas periféricas, com investimentos em mobilidade e transporte, mas em distâncias muito longas, e criaram aí os seus pesadelos, né? Que eu não sei se vocês conhecem as experiências chilenas. Então, qual é essa urbanização predatória? É essa que é fragmentada, né? Que ela passa a ser uma urbanização espraiada, né? E que ela tem impactos vários, né? Na sociabilidade, na vitalidade urbana, no meio ambiente, enfim, são impactos vários, né? Então a gente precisa mudar essa lógica, né? Essa lógica importante na nossa profissão. E a lógica que a gente tem sustentado, né, é essa, de ocupar as áreas já urbanizadas, utilizar instrumentos, né, que permita a cidade, o governo local, usar esse solo, né, e transformá-lo através de medidas de planejamento e medidas jurídicas, né, torná-los disponibilizados para o mercado ou para uso do poder público através de suas políticas de habitação social ou de oferta de espaços públicos, né? E essa urbanização ela se expandir à medida que for necessária, seguindo uma certa lógica de conectividade com as redes de infraestrutura, né? Então é um pouco isso que a gente propunha, né, lá no período que eu trabalhei na ONU Habitat. E aí nós temos algumas cidades que mostraram essa audácia, né? E alguns instrumentos, e mostrando instrumentos fiscais, instrumentos legais, instrumentos de planejamento, de desenho e instrumentos de participação cidadã. Então aí nós temos aí, é o Pacto Global dos Prefeitos. Alô? Alô? Sim? Olha, alguém está com o microfone aí. Tem alguém atendendo um telefone, por favor, pode desligar aí o microfone? Obrigada. Acontece. Então, nós temos aí o Pacto Global dos Prefeitos para o Clima, que eu coordenei durante um período curto aí no Brasil, que
que ele promove, né, as ações climáticas das cidades para mitigar e adaptar a mudança climática e fazer uma série de projetos financiáveis, né, para que haja aí uma busca, né, de fundos públicos e privados, né, para viabilizar essa transição das cidades para a sustentabilidade. E o que há em comum, né, nessas gestões e experiências? Hein? É o foco na energia, o uso do solo, um esforço de criar essa economia verde, a gestão dos resíduos sólidos, né? Aí, por exemplo, a União Europeia, né, no seu compromisso com a Agenda 2030, se comprometeu em 2035 a banir todos os seus aterros sanitários. Imagina, né? Como será isso nesse território enorme para você acabar com todos os seus aterros sanitários? Significa que você vai ter que radicalizar, né, a mudança de comportamento do consumidor e do produtor, que eu falei lá no início. Ou seja, a energia circular aqui em vários países está ganhando muita força. E o plano de recuperação da Europa, que foi lançado no mês passado, né, que é um plano de 1,2 trilhões de euros, é esse elemento, né, da transição para a energia sustentável, limpa, e a economia verde é impressionante, né? E vai ser uma mudança que nós vamos ver aí por esses países que todos, né, foi aprovado por unanimidade e colocaram muito dinheiro nisso, né? E a transporte e mobilidade, não é acidental que vários prefeitos já começaram a conquistar o espaço onde o automóvel era o rei, né? Era o ditador, e hoje nós estamos vendo até Londres, Paris, né? Coisas que na Holanda é uma coisa muito comum, hoje está virando, vamos dizer, febre, né, em várias cidades na Europa. Então é muito importante. E tem dois aspectos, que é a gestão da água, né, porque o aumento de chuva em muitos locais é uma coisa muito séria, e a poluição sonora, né? E aí a questão do engajamento do cidadão. Então as cidades estão mostrando essas experiências exitosas, têm esses elementos todos no seu conjunto de medidas, né? Então, o nosso papel como arquiteto e urbanista tem sido muito importante nisso aí. Isso aí é a cidade de Freiburg, não é uma cidade muito grande, uns 200 e poucos mil habitantes, né? E uma cidade que virou referência na Alemanha e mudou a sua matriz energética através de uma virada radical, através de um plano diretor participativo, né, envolvendo a cidadania, e que se via ameaçado por causa de uma indústria, uma usina nuclear que estava lá sendo discutida e tal, e todo mundo se opôs, e eles resolveram, então, partir por um viés que até então não era conhecido, e isso há muitos anos atrás. E aí, estou falando em 1970, né, a Revolução Verde que começou ali. Então, foi esse movimento antinuclear, né, que aglomera os líderes e todas as forças sociais e políticas, essa arena, né, do governo da cidade, e eles se elegem e começam a conquistar postos, e tinha um cara que era um urbanista e gestor urbano, que era o campeão, e ele dava aula na universidade, e ele começou, então, a criar, né, gerações. Então, focaram no campo da energia, né, e economia verde, e virou aí essa referência com muitos prêmios mesmo. Então, a reconstrução do pós-guerra já foi priorizando transporte público e pedestres e bicicletas. Em 69, um plano integrado de gestão do tráfego e mobilidade, né, previsto a cada 10 anos regularmente. E veja bem, quem acompanhou Curitiba começa também nessa mesma fase, 64, aprova lá o plano, e o plano começa a se adaptar, e cria um IPUC e tal. Quando o Lerner chega no começo de 70, né, ele já encontra aí um plano, um IPUC, enfim, uma série de ideias já consolidadas, e põe em marcha com a sua equipe uma mudança na cidade. O plano urbano, né, como plano diretor, que transforma Freiburg em uma cidade de curtas distâncias, ou seja, uma cidade mais compacta,
com centros de conveniência a distâncias a pé dentro dos bairros. E em 1973, o centro é transformado em zona de pedestre. Então, vocês podem ver aí essa mudança, né, de matriz e perfil, né, onde os pedestres começam a realmente determinados tipos, né, de mobilidade, o ciclista, o transporte público, e cada vez menos, né, o veículo motorizado individual. E uma coisa importante que fizeram, né, foi os painéis, né, a energia solar. E aí transformaram as suas superfícies, né, de todo o seu quadro construído como superfície de captação de energia, né? E essa energia ela detona na rede distribuidora da cidade. E aqui a Roterdã, que durante muitos anos, né, foi o maior porto do mundo, e através de cooperação com os grandes portos, a ideia foi muito interessante numa discussão que eu tive com a agência do porto, né, que dizia que eles queriam que os outros portos fossem melhores do que eles. Eu falei, mas por que vocês estão investindo tanto dinheiro? Não, porque se a gente sabe que eles têm a mesma eficiência ou melhores que nós podemos mandar muitos navios, porque sabemos que os navios não vão ficar muito tempo parados lá e vão voltar rapidamente. E vão criar essas relações entre os portos, né? E muito interessante ver isso, né? Que hoje Roterdã está lá entre os 8 ou 10º do mundo, né? E todos os outros, muitos deles foram, Singapura, por exemplo, Xangai, se transformaram graças a essa cooperação com o Porto de Roterdã. Então tem essa pegada, né, do porto indo para o Mar do Norte e uma estratégia muito importante de resiliência, né, da cidade se preparar por essas mudanças climáticas e a transformação portuária, liberando áreas centrais na cidade que deveriam ser objeto de uma transformação no seu urbanismo e no seu tipo de ocupação. Então, uma coisa que nós vemos hoje em Roterdã é as maiores densidades nas áreas centrais. É a única cidade da Holanda que está indo nessa direção, muito em função do que ela foi bombardeada, né, em 1940, né, o centro todo foi todo destruído, e eles usaram essa oportunidade para, vamos dizer assim, refazer a visão dessa cidade, que é uma cidade mais compacta e com áreas claras, né, de densificação. Então, a meta da cidade, colocada aí num plano, é muito interessante, né? Se sem a iniciativa climática, né, a produção de CO2, né, iria ser nessa linha vermelha, né? Mas, com a iniciativa climática de Roterdã, eles esperam conseguir baixar quase até 10 megaton de CO2, né? Qual é a estratégia? 3 princípios, né? Se utilizarmos menos energias, isso é uma tradução direta, né, que eles usaram um termo popular para comunicar com o povo. Se utilizar menos energia, iremos emitir menos CO2, então vamos poupar energia. Se não estiver sujo, não precisamos limpar, então vamos buscar energia sustentável. O que capturamos pode ser reciclado, então a captura e armazenamento de carbono. E muito interessante. E essa semana aí tinha uma discussão, né, que a Holanda parece que ganhou aí da União Europeia um recurso significativo para fazer esse armazenamento no fundo do oceano, do Mar do Norte. E parece que quando você coloca essa pressão, né, do oceano, tem lá eu não sou especialista nessa área, mas eu estava lendo, que eu achei esquisito isso. Parece que a pressão e a água, não sei o quê, coloca aí esse negócio para entrar de volta de onde veio, né, de onde saiu. Eu não sei como é que funciona. Então, essa densificação, ela entra para essas áreas que foram liberadas pela atividade portuária. Tudo isso aí era área portuária que foi liberada porque os grandes navios, né,
não tem muita dificuldade de entrar, né, no porto aqui. E esse porto tinha 42 quilômetros de comprimento, né? Começava aqui e ia para lá. Então, eles estão levando o porto cada vez mais para o Mar do Norte. E aí, vários projetos. Projeto da cidade sustentável, a mobilidade sustentável, a cidade energética, né, o laboratório de inovação e o porto energético, e tudo isso cumprindo com aquela meta, né, que eles colocaram. E aí uma série de iniciativas na cidade, iluminação pública, uso compulsório de aquecimento distrital, transporte público e bicicleta. Hoje, por exemplo, né, nas grandes cidades, você tem seu cartãozinho, né, para andar de transporte público, e quando você chega nas estações, você pode ir lá e pegar uma bicicleta, né, com seu cartão, e usar a bicicleta no período que você está na cidade. Então, é a bicicleta do transporte público que você tem em todas as estações centrais. Então, todo esse tipo de mudança, de facilitar e estimular, né, o uso de outro tipo de comportamento, né? E aí, uma intervenção mais nos negócios, né, nos veículos. E hoje você tem aqui uma quantidade enorme, né, de veículos elétricos. Eu saio daqui de casa, vou andando e eu vejo muitos aí parados durante a noite, né, reabastecendo nos pontozinhos de conexão de eletricidade. Aí criamos fundos, né, e incubadoras, pesquisa, conectar com as universidades, né, a questão do conhecimento, e esse campus de clima é um troço super legal, que aí traz aí todas os startups de conhecimento, e o porto, né, com essa ideia de economia de energia, né, e a captura de carbono. Então, o que eu queria terminar é isso, né? Eu acho que foi o Albert Einstein. Dizem que não foi ele que disse, tem um debate aí, mas ele diz o seguinte, que a insanidade é estar fazendo a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Se a gente continuar fazendo as coisas que a gente vem fazendo até agora, é só abrir a janela e ver o resultado, né? A gente, óbvio, já sabe, é isso. Então, a gente precisa, não só na nossa profissão, mas radicalmente, e eu estou muito otimista que essa pandemia ela vai tocar na inteligência humana e dizer, pô, a gente tem que mudar, temos que tratar a favela diferente, temos que tratar a cidade e o espaço público diferente, temos que tratar a governança, temos que ser audaciosos, senão, se voltarmos ao que éramos, né, já sabemos, é isso que está aí, vamos piorar muito, né, porque o impacto na renda, né, e no emprego, né, e na geografia do trabalho foi tão contundente que eu não vejo como a gente não mudar a nossa forma de trabalhar a cidade e essa economia, né, de aglomeração e de escala. São grandes os nossos desafios. Assim, nos questionamos: qual é a cidade que queremos e como a arquitetura e urbanismo pode pensar essas agendas? Este é o último vídeo de uma série de 5. Esperamos que tenham contribuído para uma reflexão sobre a nossa atuação. Continuem ligados nas redes sociais do CAU São Paulo para acompanhar essa série de vídeos.